Nós agora passamos ao quadro A Notícia e o Comentário Bíblico. Doar sangue, mais que um ato pela vida. O jornal A Tribuna, na página A10, de 21 de novembro de 2013, traz um artigo com um simpático título: Doar sangue, mais que um ato pela vida. Dia do Doador reforça essa importância. Continua o jornal. Instituído no Brasil em 1964, em referência ao calendário internacional, o 25 de novembro é o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, o número de doadores de um país deve ser de 3 a 5% do total da população. No Brasil, o índice não chega a 2%, de acordo com o Ministério da Saúde. Para melhorar esse quadro, o órgão federal acaba de divulgar que os idosos até 69 anos também podem ser voluntários no ato solidário. A nova diretriz prevê 2 milhões de futuros potenciais doadores. Como fazer? Doar é simples, rápido e seguro. O processo dura em média 40 minutos e o material coletado passa por uma bateria de exames para garantir segurança ao receptor. Pastor Natanael, há qualquer proibição na Bíblia contra a doação de sangue, como solicitado no jornal lido? Nossa resposta é não. Embora queiramos tornar presente que esse grupo religioso chamado Testemunhas de Jeová ensinam aos seus associados que é proibido se servir de transfusão de sangue. Citam alguns textos bíblicos, como Gênesis 9, versículo 4, Levíticos 7, 27, 17, versículos 10 a 14, e dentre outros, Deuteronômio 12, 25 a 28. E esse grupo religioso não permitem que alguém da seita ou da família se submeta à transfusão de sangue para intervenções cirúrgicas ou para salvar a vida de alguém em circunstâncias especiais. Casos graves, neste sentido, têm surgido, provocando a movimentação da opinião pública e que se tornaram chocantes. Sabemos que as Testemunhas de Jeová se organizaram juridicamente em 1878, mais ou menos. Mas só em julho de 1943 é que passaram a entender a proibição de sangue pela Bíblia. E os que de 1878 até julho de 1943 se utilizaram da transfusão de sangue, se salvarão, pergunto eu, da catástrofe do Armagedão anunciada por elas? A religião ou a seita não proibia, porque não entendiam isso pela Bíblia. Então demoraram todo esse período de tempo para poder admitir que a Bíblia viesse proibir transfusão de sangue. Pastor, mas teriam razão as Testemunhas de Jeová? Não. É falta de leitura consciente da Bíblia Sagrada. O que o texto é específico, proibindo comer sangue de animal. Jamais esteve em foco a ideia de comer sangue humano. A Bíblia não permite o canibalismo, isto é, o ato de comer carne humana, muito menos o ato de comer sangue humano. Esse critério de interpretação bíblica, para acomodar o texto às ideias pré-concebidas da liderança desse grupo, é tão inconsequente que leva seus agentes a cometerem incoerências. Será que nunca lhes passou pela cabeça o fato de que, ao proibirem a transfusão de sangue, baseado na proibição bíblica de comer sangue de animal, estão igualando sangue de animal com sangue humano?
Isso é coisa pavorosa, comparar sangue de animal com sangue humano. Mudanças doutrinárias ainda que deve-se observar neste grupo, relativas a outras proibições. Por exemplo, quem poderia dizer hoje mesmo, integrante desse grupo religioso, que a vacinação não tinha aprovação na Bíblia Sagrada? Vacinar estava pecando contra Deus. E esses versículos também sofreram uma interpretação errônea quando utilizados para proibir a vacinação. Os mesmos textos que hoje são usados para proibir a transfusão de sangue eram usados para proibir a vacinação. Uma criança, por exemplo, quando ia para a escola, ela tinha que ser vacinada. Eles preferiam simular que houve vacinação com um pequeno risquinho no ombro, no braço da criança, para formar aquela cicatriz e assim poder a criança estudar, para fazer uma viagem de avião e etc. Então proibiam a vacinação, que permaneceu fora do alcance da própria Testemunha de Jeová por muito tempo. Mantiveram esse posicionamento por mais de 20 anos, quando então aboliram em A Sentinela de janeiro de 1954, na página 15. Transplante de órgãos. Quando começaram os primeiros transplantes de órgãos, A Sentinela de 1º de junho de 1968, na página 349, considerava esse procedimento tão repugnante quanto o canibalismo. Você receber um transplante de órgão é como se estivesse praticando canibalismo, uma prática comum, diziam, aos povos bárbaros. Está suficientemente claro para qualquer leitor da Bíblia, por mais simples que seja, que as citações bíblicas de Atos 15, versículo 20, Gênesis 9, versículo 4 e Levítico 17, versículos 10 e 14, refere-se, em primeiro momento, à proibição de comer sangue de animal. Jamais esteve em foco a ideia de comer sangue humano. A Bíblia não permite o canibalismo. Isto é o ato de comer carne humana, muito menos o ato de comer sangue humano. E mesmo o conceito médico de alimentação endovenosa, utilizado pelas Testemunhas de Jeová, pode até ser alimentar, mas não é comer, o que escapa da proibição objetiva da palavra de Deus. Então repetimos o título do jornal. Você, meu ouvinte, doar sangue é mais do que um ato pela vida. Se você tiver possibilidade, não tenha constrangimento de que a Bíblia proíbe. Pode usar desse meio salvador para muitas vidas. Eu mesmo tenho experiência de que estou vivo aqui porque já fui operado do coração e precisei de transfusão de sangue. São dias alongados na terra que eu estou dedicando a Deus. Eu tenho dito para as pessoas que me conhecem, olha, Deus me deu uma chance, me deu uma oportunidade a mais de prosseguir na comunicação da palavra de Deus. E quero dizer ainda, em 1 João, capítulo 5, versículo 3, declara que Jesus deu a sua vida por nós, lá na cruz do Calvário, quando derramou seu sangue em nosso favor. Foi uma doação de sangue universal. Está em 1 João, capítulo 2, versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. O que é que Jesus fez para nos reconciliar com Deus? O seu sangue, como diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, não foi com ouro nem com prata
que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ali estava Jesus na cruz derramando sangue purificador em nosso lugar. E eu digo para você mais um texto. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Saber que a doação de sangue beneficia terceiros e omitir-se propositadamente, até com a perda da própria família, tenha paciência, porque isso me parece muito com o texto de João, capítulo 16, quando Jesus disse que chegaria tempo em que pessoas, matando, estariam pensando prestar um culto a Deus. E a omissão de socorro pode levar alguém à morte, e a pessoa está cometendo um delito e está cometendo um pecado contra Deus.